Fala, meu povo! Mais uma segundona começando e, claro, o podcast do Fala Papá, incrível aqui para poder explodir sua mente e você receber uns tapas na cara. Hoje, o Nordeste não tá aqui em peso, não. Hoje a gente volta para São Paulo, a Paulistada tá aqui e são dois caras extraordinários que vão passar insights verdadeiros para vocês aqui. São pessoas que eu amo de paixão, são pessoas que acreditaram em mim lá atrás. Graças a esses caras, na minha corrida tênis da mamãe, teve a sua primeira camisa, papá. Você sabe um pouco da minha história. Você que não sabe ainda, eu cheguei aqui em São Paulo esfarelado, pô, com o tênis emprestado da minha mãe. E aí, depois de que tudo aconteceu, o Pablo Marçal me colocou no palco, me foi destruir meu tênis. E eu criei uma corrida chamada Corrida Tênis da Mamãe. Esses caras acreditaram em mim, na minha história, e falaram, velho, bora botar a camisa nessa prova aí. E a gente teve a primeira camisa graças à empresa desses caras, que é uma empresa gigante, fatura alguns milhões todos os meses, né? Todos os anos. E com certeza eles têm insights poderosos para trazer para vocês. A gente vai contar um pouco da história desses dois caras que realmente transformaram a minha história e são grandes parceiros. Então tenho a honra de receber aqui hoje Thiagão e Glauber, papá. Sejam Fala, muito bem-vindos. papá. E aí, meus pretos? Tudo bem? Beleza? Parabéns. Pô, uma honra demais receber vocês aqui hoje, viu, pai? Obrigado aí pelo convite. A gente fica lisonjeado de estar aqui partilhando esse momento com vocês aí. Maravilha. O papo, bate-papo aqui é papo reto, viu, pai? Hein, Thiagão? Joia, parabéns pelo espaço, ficou bonito. Gostou? Aqui, hein? Ficou bom. É cara. top essa nova casa? Ficou muito bom. Porque Aqui, fala, ó. papá? Ô, meu bordão clássico, né? Fala papá, fala papá. E sabe o que é mais engraçado do Fala Papá? E já pegou. Pegou, todo mundo me chama de papá. E eu não gostava de falar papá. Olha que doideira é isso. Porque a gente não fala papá na Bahia. Parece que fala que é papá. A gente não fala papá. É painho. Pai. Paulistas falam que vocês falam papá. Falam que a gente fala meu rei, a gente não fala meu rei. Então é uma coisa que a gente fala que a gente fala, mas a gente não fala, não. Então, de meu rei a gente não fala na Bahia, não. Né? Alguma lenda aí urbana, mas a gente não fala isso, não. Mas quando meu filho começou a falar, e foi justamente nesse período de 2022 para 2023, eu ficava incentivando ele a falar papá, e ele ficava pá. E eu comecei a gravar os vídeos ali em novembro, dezembro, para o Paulo Marçal e tal, e aí Saiu Fala Papá. eu falava papá, tipo, no final do vídeo eu falava papá. Como eu não gosto de ficar regravando, eu sou muito de um take só e pau. Quando eu assisti o vídeo, eu via, porra, negócio de papá, velho. Eu tava injuriado comigo mesmo, mas eu não acabou ficando. Olha como Deus faz as coisas. Aham. E aí eu vim pra cá participar da pior semana dele. Lá no resort, eu comecei a falar papá com os caras, com a galera que tava lá no resort. E pegou, irmão. Eu não parei de falar mais essa parada e virou meu bordão. Então, quando eu comecei a te acompanhar, eu já vi que você falava. E eu achava que fosse uma fala assim. Natural. Acabou sendo natural depois, mas porque eu acabei falando muito e eu não entendia o porquê. Eu só vou entender o porquê justamente depois que eu vim pra cá e as coisas começaram a acontecer. Uma doideira. E virou mesmo. Eu falo o tempo inteiro agora. Fala papá, meu preto, então, nem se fala. Meu preto, minha preta, é uma coisa. Aí a gente fala na Bahia, meu preto, minha preta e por aí vai. Lá ele, né? Lá ele é claro. Lá ele. Lá ele é da Bahia mesmo. Lá ele é da Bahia. E o bacana é que o Lá ele virou agora nacional. Agora é né? nacional. Depois de Thierry e aquele Caneta Azul que fez a música Lá ele. Mas é engraçado ver vocês falam Lá ele quando vocês falam tudo errado. Vocês falam Lá ele, nem sabe o que tá falando. É, porque entende mais ou menos só, né? Pra que serve? Na verdade, É só assim, me agarrou por trás. Lá ele. Lá ele, isso, aí tá certo, aí tá certo. Lá ele, né? Lá nele, lá. Mas eu falar de vocês, não foi da Bahia, não, pô, gente. Então bora. Eu quero que vocês comecem se apresentando. Quem são vocês? Quem é o Thiagão? Quem é o Glauber? Onde é que vocês se escondem, né? O que é que vocês comem? E por aí vai. Vou deixar o mais velho começar. Ih, rapaz, respeitoso. Respeitei a hierarquia. Fala, Glauber. Tem um podcast chamado Fala, Glauber. Fala, Glauber. É. Tem um deputado também, né? É? Tomara que ele saia de lá, mas vamos lá. Esse eu não conheço, mas deixa quieto. Sou filho de interiorano, né? Sou de Lorena, estado de São Paulo, Então Vale do somos, Paraíba. então somos. É verdade, somos de Lorena. Nasci, fui criado lá. 2002 vim para São Paulo fazer curso da Polícia Militar. Tenho 17 anos de Polícia Militar. E em 2017 pedi baixa por conta do empreendedorismo. Legal. Casei aos 17 anos, hoje eu tenho quase 31 anos de casado. Constituímos uma família com 4 filhos. Quando a gente casou, a gente estava grávidos de uma gestação gemelar que Deus quis levar, né? Uhum. E depois disso vieram mais duas bênçãos na nossa vida, que hoje está com a gente aí, que é a Gleice com 29 anos
E o Glauber também, né? Que é bom, tem que continuar. É, O famoso Glaubinho. Famoso Glaubinho. O famoso Glaubinho com 21 anos. Que tava na primeira corrida lá que você Tava. fez da mamãe, em Foi, 2023. exatamente. Foi quando a gente patrocinou a Isso. corrida da tênis da mamãe. E foi engraçado porque até no dia ele não queria ir. E ele é um cara que dorme até 2 horas da tarde. Aquele dia ele acordou cedo. Eu falei, então, cara, vamos pra corrida. Foi muito legal porque acho que foi a primeira vez que ele participou de uma atividade física comigo. Que legal. E você lembra que eu chorei muito? Lembro sim. 2023. E foi uma emoção. Fevereiro de muito grande. 2023. Foi uma emoção. Foi a muito segunda grande. corrida tênis da mamãe. E hoje a gente está empreendendo. Hoje eu tenho 2 empresas, uma empresa junto com a minha esposa e uma empresa junto com o Thiago. E o Thiago, ele é meu sobrinho, é meu amigo, é meu compadre, é meu Que sócio. legal. Tá tudo em família. A tá tudo em gente tá família. numa relação muito, muito intimista Legal. e muito familiar, né? E isso eu acredito, né, que isso faz muito sentido para darem certo as coisas. É uma relação que a Já- gente precisa, é um fazendo o que o outro não faz e a gente acaba tentando se complementar, principalmente no empreendedorismo. Não, eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai trazer muitos insights pra galera, porque é desafiador você trabalhar em família. Sim. É desafiador, né? Ele mesmo fala, né, que ele aprendeu que é difícil trabalhar com uma pessoa que você não pode mandar embora, né? É que é família. desafiador, que é família. Então eu acho que a Aham. gente passa por esse desafio diariamente, mas a gente tem embates bons para trazer prosperidade para nossa Porque a gente vai falar de exoneração, porque você quer ou não, que todo mundo Sim. deseja, cargo público, e você foi lá e não viu um outro caminho e pediu exoneração. Então a gente vai falar sobre isso também, acho bem bacana. É legal falar sobre. Pô, eu É coloquei legal. uma arma na cabeça dele. E você, Tiagão, quem é o Tiagão? O Thiagão é a imagem e semelhança de Deus, casado com a Liliana há mais de 12 anos, 42 anos. É nascido também Eu não vou falar em com Lorena, no interior. E aqui eu abro um parênteses para a história do Glauber, porque a gente falando de prosperidade nesse podcast, o Glauber vem dos bairros mais pobres de Lorena, Que legal. lá. Isso você não falou. Nascido e criado em um dos bairros mais pobres lá de Lorena. Então é um cara que de fato é um exemplo. Com certeza o pessoal prestar atenção vai pegar várias dicas aí. E Interessante. a gente veio para Essa São parte Paulo. eu não sabia. A gente veio para São Paulo para empreender, né? Foi quando fundamos juntos a Transat, a empresa que nasceu do zero. A Transat nasceu de um CNPJ. Simples assim. E hoje, 8 anos depois, a gente está consolidando a empresa ainda, mas ela vem apresentando evolução a cada ano, né? Vocês vieram pra cá pra poder fundar a empresa aqui ou a empresa foi fundada lá em Lorena? Não, foi fundada aqui. Foi fundada aqui. Foi fundada aqui em Legal. Guarulhos. E engraçado, Rodrigo, falando de prosperidade, de network. Cara, eu fiz isso e eu não sabia. Eu fiquei pensando, esses tempos, eu falei, caramba, da onde que veio essa vontade de empreender, sair do interior e vir para São Paulo e fazer. E eu me recordei do primeiro ano de faculdade, quando eu fui na casa de um grande empresário lá de Lorena, né, de uma família já muito rica, tradicional de lá. E eu entrei na garagem, eu fiquei louco na garagem dos caras. De ver aqueles carros. Um carro mais bonito que o outro. Ali eu já perdi 30 minutos. Falei pra ele assim, Admirando. posso entrar dentro dos carros? Pode, entra, fica à vontade, Thiago, entra dentro dos carros. Eu fiquei 30 minutos Uau. olhando os carros. Porque pra mim aquilo só tinha em novela. E novela Em filme e tal. Em filme, exatamente. E vendo quadro de tênis, vendo piscina. Em Lorena é quase impossível acreditar que isso Cara, acontecesse. vendo É mesmo, caramba. vendo churrasqueiro servindo adolescente. A gente fazia churrasco no quintal ali com lajota, tudo. E eu fiquei louco com aquilo, cara. Eu fiquei louco. E aí o dono da casa me convidou, falou assim, Thiago, o que você vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai dar um rolê de jipe. Eu falei, puta, andar de Rolê de jipe? Olha a minha cabeça. Na época. Que horas que você vai? Tinha 17 anos, porque eu entrei na faculdade Aham. com 17 anos. E foi no primeiro ano. Primeiro ano logo. Falei, que horas que vocês vão? Ele falou assim, 5 horas da manhã. Olha a minha cabeça. Eu vou acordar 5 horas da manhã pra andar de jipe? Não foi. Não, tô fora. Aí um outro amigo que foi que me levou, que é um cara também que eu honro muito a vida dele, falou pra mim assim, você já andou, Thiago? Eu falei assim, não. Vamos. E eu fui, Rodrigo. Aquilo explodiu minha cabeça. Caraca. Explodiu. Ver um cara colocando uma Land Rover de 300 mil dentro de um rio, de um ribeirão, enfiando no barro.
subindo morro, descendo morro. Falei, que é isso? Que experiência. Que experiência. Aquilo explodiu a cabeça. Então, você viver experiência, você estar no meio, no ambiente de prosperidade, isso te força a ter prosperidade, cara. Uau. Faz total sentido. Força a ter. E foi ali que eu fiquei com aquilo na cabeça. Você fez uma reflexão Aí, da sua vida e remeteu lá atrás a esse momento. Porque daí eu comecei a ver esse pessoal como espelho, né? Como espelho. Se eles conseguiram, eu também Ele faz? consigo. Meu, ele é empreendedor. Eu tenho que ser empreendedor. E a vida das voltas, 4 anos depois desse momento, eu fui trabalhar com eles. Caraca, foi mesmo? Fui trabalhar com eles. E lá eu permaneci por 12 anos. E qual era o empreendimento? Eles têm a indústria de plástico, né? De plástico? Uma indústria de plástico. Uhum. É a maior indústria de plástico da América Latina hoje. Caraca, gigante. Transformadores de polietileno. E depois, quando eu me desliguei da empresa, eu... Decidiu abrir a fui pra São transação. Paulo. É, Caraca. exatamente. E quando você decidiu se desligar da empresa, foi porque você já tinha começado em paralelo a Transatila ou foi para começar do zero? Foi pra começar do zero. Mas você Na verdade, meu diretor me desligou, né? Ele me forçou. te forçou a. Ele me forçou a empreender. Ele me promoveu. Isso até Ele tava me lá. promoveu ao mercado de trabalho. Talvez, porque o medo prende muita gente. Eu fiquei 3 anos pensando nisso. Eu conversava muito com a minha esposa e falava, vou abrir empresa, vou abrir empresa. Só que aquela algema de prata, ela te prende. A algema de prata te prende. a segurança, né? A estabilidade. Pô, tô ganhando bem, tenho meus benefícios, tô tranquilo, tô vivendo legal. Você olha pra trás e compara aquilo que você era. Olha o que eu tinha, o que eu tenho hoje. Tá legal. Você não pensa naquilo que você pode ser, você pensa naquilo que você era. Eu vi uma frase. E aquilo te prende. Total. Aí eu agradeço muito ele também. Pois. Obrigado, viu, cara, por ter me demitido. promovido ao mercado de trabalho. E vocês começaram logo em seguida? Como é que foi? Porque você falou que ficou 3 anos namorando essa possibilidade de empreender, mas a algema de prata te segurou. Sim. E assim, então você ficou 3 anos estudando o mercado da onde você Sim. faz. Então você já não foi tipo, vou agora começar a transar Não, porque é Estudando. algo que pode dar dinheiro, não. Você ficou 3 anos estudando. Interessante. Estudando. Porque normalmente quem empreende não faz isso. Quem empreende começa na doida. Tanto que Mas você sabe que eu tenho um Estudando exemplo e disso, montando né? estratégia. montando Com relação estratégia. ao empreendedorismo de vai e faz. A primeira empresa A que tem, a gente Spindle? tem, a Spindle, ela foi dessa forma. Foi uma oportunidade Vai que lá e o Lauro, faz. o Lauro me deu. Na época ainda eu era policial. E ele falou, cara, eu tô precisando fazer uma investigação de um roubo de carga que tá acontecendo. A gente foi lá, implantou um sistema, conseguimos entender o que estava acontecendo. Não era uma quadrilha, mas era um desvio de carga, na verdade, né? Nem era um roubo de carga. E aí, a partir disso, aconteceram várias oportunidades que o Lauro me deu. Como o Thiago falou, que a gente tem que honrar a vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu honro Perfeito. muito a vida do Lauro. E as oportunidades já começaram a acontecer quando isso aconteceu, né? E eu não tinha estudado. Eu não tinha nenhum preparado para ser empreendedor. E até é legal, depois eu vou falar sobre merecimento com relação a ser merecedor da função de empresário. Top. Eu tenho 13 anos de empreendedorismo, mas faz 2 anos que eu falo que eu sou empreendedor. Se sente, Ela né? Que se sente. Uau. Eu tinha vergonha de falar, mas isso tudo Ó, pra são isso. coisas do passado e coisas que falavam pra você. Até mesmo dentro da Polícia Militar. Até Uau. mesmo dentro da Polícia Militar, por várias vezes eu tive que me esconder pra não causar problemas dentro da Polícia Militar. Porque você, quando você começou a empreender, você estava na Polícia Militar O ainda. problema que eu quero dizer assim, sabe, é coisa de inveja, é coisa de... são Uhum. coisas negativas, porque eu não tava fazendo nada de errado. Porque Não tinha que o que as que pessoas ter falam medo. mesmo. É a questão de achar que se eu falar vai dar problema pra mim. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí foi acontecendo e hoje a Spindle tem 13 anos de mercado, 13 anos já? 13 anos de mercado. É uma Caraca. empresa que E a Trans tem 8. a Transat ela tem 8 anos. Mas ela tem 8 anos. Vai fazer 8, né? É. Vai fazer 8. É um bebê ainda. É um bebezinho, Ah, é bebezinho, verdade. ainda. Só que você já nas duas empresas, você vê, uma tinha estado 3 anos estudando com estratégia, com possibilidades, etc. A outra apareceu. Porque Apareceu. a oportunidade de empreender não necessariamente é pensada, acontece. Eu, quando eu comecei a agência de viagem, também foi assim. Tipo, apareceu, eu levei 14 anos. Então, nós conseguimos sair
da estatística que o Sebrae fala, né? De cada 10 empresas que abrem no Brasil, 8 fecham nos 2 primeiros anos. Por falta de quê? De estrutura, de estratégia, de conhecimento. Né? A galera... Eu amo o livro Pai Rico, Pai Pobre, porque ele mostra realmente... ele divide o mundo em 4 quadrantes. E ele mostra que 95% das pessoas do mundo, pô, fica do lado esquerdo do quadrante, com os empregados e os autônomos. Uhum. E os empregados querem o quê? Porra, não quero... A maioria tá satisfeita com o que faz. Sim. E fala, velho, eu vou empreender, vou ser dono do meu próprio negócio. E aí começa o negócio da doida. Na grande maioria. Mas que a grande, o pessoal tem vontade de fazer, Rodrigo. O cara, às vezes, ele tem até vontade, às vezes ele tem até conhecimento para isso. Só que o medo prende. Cara, porque o cara não entende que ter coragem não é ter ausência de medo. Perfeito. É você agir mesmo com medo. Mesmo com medo. Perfeito. Né? E isso prende. Ele acha que, às vezes, a pessoa que tá lá em cima, pô, aquele cara é muito corajoso. Não, às vezes o cara tá se cagando, tá fazendo todo cagado mesmo, mas ele vai. Que a gente toma pô, a gente tomou muita decisão difícil, cara. Muita decisão difícil. A gente toma ainda, né? Muita decisão difícil. E às vezes eu olho, e aí é bom a vantagem de você ter um sócio. Eu recomendo você entrar no negócio, você ter um sócio. Por quê? E procurar o sócio certo. Para ele preencher as suas falhas. Perfeito. Não é um sócio para dividir problema. Se for sócio para dividir lucro, vai no banco. O banco adora isso. Boa. Vai no banco, adora isso. E você já tem um outro sócio que é o governo também, que adora pegar o seu lucro. Mas é sócio para dividir problema. É para tampar falhas que você carrega, né? Então, eu aconselho ter o sócio, porque no momento desse de medo, muitas das vezes, esse cara que você vai olhar pro lado, ele que vai te dar a coragem de seguir. Verdadeiro empurrão. Você não fica isolado, você verdade. não fica sozinho. E nós tomamos muita decisão difícil. Eu me recordo na época da pandemia. Você lembra, Gal? Lembro. Da pandemia, acho que foi um dos momentos mais difíceis pra gente. Imagino. No momento de tomar decisão. Por quê? Porque a gente estava no mercado que depende única e exclusivamente da movimentação de carga. Nós estávamos... E o Brasil parou na época. E tudo fechado, Nós né? estávamos pequeno e foi... Eu não sei se você recorda, Rodrigo, mas era assim. Saiu na rua, morreu. Era esse o discurso. Era esse o discurso, verdade. Era. Saiu, morreu. Não, tem que parar tudo, lockdown, tem que fechar preso tudo, total. tem que isso. Não, foi loucura. Eu morava, na época eu morava em frente à praia. E eu morava no nono andar e literalmente meu vizinho era o mar. E durante a pandemia eu vi baleia pulando, foi surreal. E a praia foi fechada, pô. A gente não podia ir pra praia. Não podia. Foi cercada a praia, a orla de Salvador de fora a fora foi cercada, porque realmente não podia. Era algo, nem caminhar na praia podia. Eles fecharam não só a praia, mas foi fechado também o espaço de caminhada, de corrida. Externa. Qualquer externa foi surreal. E a gente, na época, tava rampando, né? E começando realmente a... Porque o Brasil tava realmente começando a rampar. E a gente tinha acabado de fazer investimentos e adquirir alguns veículos, tudo. E a gente não sabia como é que ia ficar o mercado. Cara, será que as fábricas vão parar? Será que o mercado vai diminuir? Será que o pessoal... Não é possível. E a gente discutia desse jeito. Mas o pessoal não vai parar de comer. Eles vão continuar consumindo. Eles vão continuar isso e aquilo. Mas o que a gente faz? Demite o pessoal. A gente já tinha contratado algumas pessoas. Estava começando a crescer o corpo de funcionários. E a gente fazia essa pergunta. E nós tomamos a decisão. Você lembra? Falou assim, ó, não vamos demitir ninguém. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Top. Mas quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas não vamos demitir ninguém. Vamos continuar e... Aí é fogo, né? Eu me recordei lá na época, quando eu tava na fábrica, e eu lembro que o pessoal falava que no momento de crise era o momento que eles investiam e que por isso eles tiveram um grande crescimento. Perfeito. Eu falei, cara, mas tem que ter uma coragem do cão pra você fazer isso, mano. No momento de crise você vai investir? Aí nós fizemos, né, Gal? Sim. Não, então vamos investir. Top. Rodrigo, começou a pandemia e no momento mais difícil da pandemia, Vocês tomem. estava bombando, porque o delivery bombou. E Verdade. a gente tava no ramo de embalagem. A embalagem bombou. Cara, foi o ano que a gente mais faturou. Aí, ó. Se não tivesse tomado a coragem de investir no momento de crise... O ano que a gente mais faturou. E olha como é legal. O ano que a gente mais cresceu. Olha como é legal. Você trouxe e isso é legal pra galera pegar essa visão. Olha que insight das experiências do passado se conectando com o futuro.
Você lembrou de uma situação lá atrás, né? Porque você era CLT, que você trabalhava lá, de Que eu trabalhava. você ouvia os grandes falando, não, Falando. tá, o bicho tá pegando, é hora de... Porque realmente é O verdade. momento de crise é o momento de investir. É momento de oportunidade. É. Né? Quando foi que o planeta mais cresceu em tecnologia, né? Em momentos realmente desafiadores? Foi nas guerras. Micro-ondas surgiu por causa de guerra, várias Sim. outras coisas surgiram por causa da guerra. Então são momentos de grandes desafios que as coisas acontecem. Pandemia. Quantas empresas prosperaram na pandemia? É um caso que vocês foram uma delas. Várias quebraram, mas várias surgiram, várias cresceram. Porque quem tomou a decisão de se adaptar e de realmente falar, não, eu vou investir mesmo assim, é isso. Porque empreender é arriscar. Sim. Né? Só que, Muitas claro, das vezes é você dar um passo de fé. de fato. total. Só que você arriscar com o quê? Com cálculo, minimizando ao máximo os riscos. E não simplesmente, vou fazer e Não, na foda-se. loucurada vai quebrar. Justamente. E eu participei de um jantar de negócios aqui de grandes empresários. Estava o Janguei Diniz, estava o Roberto Justo, estava quem mais, meu Deus, palestrando nesse dia. Não lembro agora do outro, não sei se foi Paulo Vieira. E o tema do jantar nessa noite, que é do Mercado da Opinião, o jantar foi justamente sobre empreender, os riscos de O risco do empreender, do empreendedorismo. E todos, unânimes. Velho, empreender é arriscado, só que a gente arrisca. A gente faz todo um estudo, como vocês fizeram, fez todo um estudo para poder realmente minimizar os riscos, mas o risco vai ter. Quanto maior o risco, maiores podem ser os resultados. Sim. Então, desde que você pegue e faça realmente todo um cálculo, todo um estudo, antes de falar, vamos jogar. Esse podcast não começou à toa. Vamos fazer acontecer. Tem todo um estudo por trás? Tem também. Porque Mas você nunca vai ter todas as informações, todos os números, toda a no técnica. caminhar. Não, no caminhar. Você pega na caminhada. Pegar na caminhada. E isso que você falou você foi forçado a ir para o mercado de trabalho. Sim. Você estava querendo já empreender, mas o medo te paralisou ali, aquela algema de prata lhe paralisou. E eu ouvi uma frase que para mim faz muito sentido, vê se faz sentido para vocês. A gente às vezes tem medo de largar o bom e podendo viver o extraordinário. Então, para você viver o extraordinário, você tem que largar o que tá bom. O ingresso do extraordinário é o bom. A É largar o bom, é isso A aí. gente foi, né? Criado, né? Fica no conforto Perfeito. que tá bom para você aqui, fica aqui que é isso, né? E esse passinho de fé, esse arriscar que a gente tomou a decisão de fazer, ela sempre foi muito difícil, né? Ela é difícil demais pra gente fazer isso acontecer. Mas a cada risco tem os seus resultados. Pode ser negativo ou só pode ser positivo. Perfeito. E a gente tem que estar sempre pautado em acreditar na fé de Deus, acreditar no que a gente é capaz de fazer, com o nosso time de colaborador. Eu acho que isso é importante, a gente ter Importantíssimo. pessoas do nosso lado que tenham o mesmo propósito, a mesma visão de Sozinho negócio. não faz nada, né, Gabriel? Sozinho Sim. a gente não faz. Então, eu acho que é esse conjunto que faz o sucesso acontecer. Perfeito. E uma dúvida. Você falou que o Tiagão falou que foi obrigado, né? A ir buscar. Você foi diferente. Você teve a oportunidade com a Spindle e depois veio o convite da Transatla. E qual foi porque o que você fez, poucas pessoas têm realmente a coragem de fazer, de largar o serviço público, de largar ali um concurso, que é o famoso estabilidade, a famosa estabilidade. O que te fez tomar coragem de falar, velho, eu posso viver muito mais coisas, né, pedindo exoneração? Que momento foi esse? Qual foi a chave que você virou? Eu vou responder voltando um pouquinho bem lá no passado. Quando eu entrei na Polícia Militar, a única pessoa que reprovou assim muito... Bom, assim, muito eu não lembra. Ele é a minha mãe, sabe? Uhum. Tem uma frase que ela falava que polícia era o último recurso da vida de um homem. Aí foi o que sobrou. Foi o que sobrou. Eu já estava casado, polícia. eu precisava levar o sustento para minha família. Eu já tinha 6 anos de aeronáutica, num concurso também que eu passei dentro da aeronáutica, mas era temporário, de até 6 anos. Esse concurso, esse tempo estava acabando na aeronáutica, eu precisava buscar. Eu não estudei, eu tinha o ensino médio, fiz um curso técnico de informática, mas muito básico. E é engraçado quando eu entrei na polícia, de 15 pessoas que foram fazer a inscrição da polícia, eu era o único que eu não queria ir. Caramba, E eu fui o único que passei dessas 15 pessoas. foi mesmo. Então, quando Deus escreve na vida da gente, mesmo com a versão de uma pessoa da qual a gente mais ama na vida, porque a gente veio daquela pessoa, Uhum. é Deus.
Então eu vim pra cá fazer o curso em 2002 e o que eu mais queria era estudar pra voltar pra perto de casa, pra ter o meu conforto. Aham. Conforto de trabalhar perto de casa, o conforto de estar perto da minha família. Então eu fiz isso. De uma turma de 400, eu fui o 14º classificado. Eu escolhi aonde eu queria ir trabalhar. Top. Mas Deus falou, cara, o seu lugar não é Lorena. Em 2005, eu recebi a notícia por recrutagem, que eu era o cara um dos mais novos dentro da companhia onde eu estava, que eu precisava voltar para São Paulo para trabalhar. Então, em outubro de 2005, eu voltei para São Paulo e foi onde a minha vida começou a se transformar. Me conectei com pessoas, conheci outras Conexão. pessoas. Conexão. Conexão. Importante. Importante. Um comandante meu na época acreditou em mim, me deu uma oportunidade. De 2002 a 2005, você escolheu ficar em Lorena. Ficar em Lorena. Ou seja, escolheu o conforto. O conforto. A velha zona de conforto. A velha zona de conforto, dizer assim, não, eu quero ficar aqui, pra mim aqui tá bom. Né? Eu já tinha a Gleice, que era minha filha, Uhum. e o meu propósito era trabalhar e deixar ela formada pra ela não precisar passar porque a gente tinha passado no passado, Entendi. né? Então, mas Deus falou, não, cara, você tem que ir embora Vai. daqui porque é lá. E como foi essa vinda pra cá, em 2005? Tipo, Em 2005 foi muito ruim. Foi muito ruim, não queria vir. Vim a contragosto de todas as formas. aham. De todas as formas. Mas os meus dois comandantes, que quando eu cheguei aqui, eles falaram assim, eu sei que vocês estão aqui contra a vontade, mas eu vou tentar fazer o melhor pra vocês se sentirem bem aqui. Legal. A Paulinha queria vir também, não? Não, a gente não veio. Só vim aqui de 2005 a 2014. A minha família ficou em Lorena ainda. Eu vinha pra trabalhar pra Caraca, cá. você vinha pra Eu vinha trabalhar. pra trabalhar e voltava. Ficava nessa... Lorena, quanto Muitos, tempo daqui? muitos policiais fazem isso ainda hoje. É mesmo? São 2h30, 3 horas de viagem, porque eles dependem de carona. Entendi. Entendeu? Pô, é Pra poder distante. vir. É distante, entendeu? Você vinha pra trabalhar e voltava lá pro seio da Isso. família. E aí em 2006 eu comecei a fazer bico, que todo policial faz bico, pra poder fazer complementar A a renda. renda. Não é, apesar da polícia ter uma cultura de dizer que é errado fazer, mas a própria polícia sabe que faz e sabe que se é legal, né, legal, da forma íntegra de ser feito, ninguém corre atrás pra ficar perturbando a vida de ninguém. Então eu trabalhei de 2006 até 2010 com uma pessoa. Aí o Lauro de novo me chama pra poder fazer. Laura era seu comandante, é isso? Não, o Lauro é um amigo. É um ele não era da irmão polícia? de um ex-cunhado meu, Ah, que legal. que trabalhava com gerenciamento de risco na área de transporte, segurança de transporte. E foi ele que me deu a primeira oportunidade. Poder da conexão. Poder da Poder da conexão. conexão. E aí ele falou, cara, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E dentro dessa oportunidade, sem saber fazer, e ele foi me ensinando, foi me dando as oportunidades, as portas foram abrindo e o mercado abriu. E aí foi onde teve necessidade de abrir a Spindle. Cara, Entendi. agora eu preciso de um CNPJ para você poder fazer e você vai fazer isso de forma sozinha. 3 anos atrás foi 2012. 2012, do começo de 2013 eu abri a empresa, mas eu já trabalhava já desde 2010 com o Lauro, já fazendo serviços Entendi. esporádicos, mas quase que sempre tá trabalhando com E esse tempo inteiro indo e vindo, a família lá ainda. Indo e E vindo. quando foi que a família falou, não, Paulinha falou agora, vou. Em 2014, porque aí a minha filha foi fazer uma faculdade, eu trabalhando aqui em São Paulo, e a Paula e o Glaubinho já existia lá em Lorena. Falei, caramba, família toda Toda dividida. dividida, vamos tentar dividir, juntar um Juntar, pouquinho, legal. porque até então a Gleice ia fazer faculdade em São Paulo, Entendi. né? E aí a gente juntou, vamos fazer tudo aqui em São Paulo. Aí a gente trouxe, aí eu vim com a família pra cá. E depois que a família veio, você sentiu, se teve realmente você sentiu mais forte pra crescer ou ou foi algo que foi muito natural? Primeiro foi uma adaptação, né? Porque eu não estava acostumado a viver de segunda a segunda com a minha família. Foi uma nova adaptação. Foi uma verdade. nova adaptação. Foi uma nova Olha que adaptação. doido isso, né? E é muito engraçado isso, cara, porque eu Interessante. vivia com eles de sábado, por volta de 5 horas que eu chegava em casa, 5 horas da manhã, até domingo, às vezes 4 horas da tarde. Eu tinha muito pouco tempo com a minha Era família. 24 horas com a família só. presencial. Caraca, O em resto era média. trabalhando. Era trabalhando. A Paula, que tá aqui, minha esposa, fazendo todo o suporte, tudo que precisava ser feito lá. De marido, de esposa, de pai e de mãe, era ela que fazia lá na minha ausência, né? Entendi. E eu aqui batalhando, né? Caraca. Em 2014 foi essa Que desafio. coisa virada de chave. E é né? engraçado ouvir, pra você ver como é. Por isso que eu tô amando fazer o podcast, porque todos os convidados que vieram até agora
né, são, igual vocês, assim, amigos, parceiros, irmãos, e eu descubro coisas novas, né? E eu aprendo muito com tudo que eu venho ouvindo, porque, pô, você passou aí de 2005 a 2014, 9 anos, Sim, vivendo 24 horas só por semana, em média, com a sua família. Exatamente. Que doido isso. e aí voltando pra ter tomado a decisão de sair da polícia, até então não tinha Transátila ainda, não existia Transátila, não existia o projeto Transátila, e eu conseguia conciliar de forma muito Tranquilo. tranquila a vida na polícia militar e o meu empreendedorismo, que era a Spindle. Uhum. Você entendeu? Então dava pra casar. Então eu tava no conforto, né? Eu tava no conforto. Aí o Thiago me tirou do conforto. Isso Aí é bacana, ele veio e eu falou, vi. cara, olha, E foi engraçado que foi no balcão da casa dele. Ele me chamou, eu tava em Lorena. Já tava morando aqui em São Paulo. Fui pra Lorena passar um final de semana por lá com a família. Ele me chamou, vem tomar um café comigo. E aí ele falou dos desafios, do projeto que ele tinha. E eu falei pra ele assim, cara, eu não tenho nenhum centavo pra investir nisso. Mas eu tenho toda a minha força de trabalho. Quando ele te convidou. Quando ele me convidou. Legal. E aí ele falou assim, cara, eu topo fazer isso com você. E aí ele me perguntou, você quer ser meu funcionário ou você quer ser meu sócio? Uau. Já que era pra se ferrar, vamos ser sócio, né, pô? Se é pra se lascar, bora se lascar Já de que é pra vez. se lascar, né? Top. Então, a gente criou todo esse projeto da Transátila de 2014... Não, de 2017 a 2019. Aí a Transátila tomou bastante tempo. Precisava estar presencial. Você fez exoneração em 19? Em 19, julho de 2019. E não foi. Aí é onde entra a zona de conforto, a tal da estabilidade que o funcionário público oferece, né? E que a gente fala... E a gente cresceu lá no passado ouvindo. Você precisa crescer, constituir uma família e um emprego que te dê estabilidade para você aposentar no futuro. E essa era a máxima que a gente tinha como verdade. Era o desenho, né? Esse era o desenho. Era o desenho. Eu também ouvi isso aí. A gente tem a mesma faixa etária, né? O Glauber que é mais velho que a gente, né, pai? O Glauber Sim, que tem mais. tá... Olha o cabelo branco. 6 meses mais, mas é. Mas essa é a cartilha que, querendo ou não, até hoje, ainda muitas pessoas acreditam nela. Acredito. Né? Acreditam nela. E como foi esse momento de você falar, cara, aqui agora, eu preciso realmente largar... Foi uma conversa muito difícil dentro de casa primeiro. Porque é largar o certo pelo duvidoso. E era duvidoso. Perfeito. Aquele momento era duvidoso. Era mesmo. duvidoso, né? A empresa ela tomava muito tempo, mas Nós não tínhamos necessariamente uma ela outra dava coisa muito muito lucro. importante de se falar Importante. é exatamente sobre isso. De 17 a 2019, que foi quando eu saí. A minha exoneração tem um outro marco da Transátila. Foi quando a gente começou a criar um prolabore pra gente. Porque até então, de 17 a 2019, Zero problema. era zero retirada. Era só custo. Todo custo e o que vinha era guardar para fazer Reinvestido. investimento. Fazendo Que reinvestimento. é o que em cima normalmente de acontece receita. com os negócios. Nos 2 anos e meio que a gente tem de Transátila, foi exatamente isso. Então, foi muito importante esse momento desses 2 anos, eu estar estabilizado na polícia para poder fazer com que a Transátila ganhasse um pouquinho de raiz, força para poder crescer. E a exoneração foi a conversa constante com a Paula. Pô, a gente vai largar em 2019, 2024, ano passado, em agosto, eu estaria aposentado na Polícia Militar. Eu tinha Caramba, pouco tempo. 4 pouco anos, tempo. 5 anos para poder me pouco. aposentar. Aham, é. E isso passa muito rápido na vida da gente. Demais, Demais. 5 anos. Então vão era passar muito. rápido. Foi uma conversa muito difícil. Foi uma decisão tomada muito madura dentro de casa, não dentro da Transátila entre eu e o Thiago. Porque o Thiago, uma frase que o Thiago falou assim, cara, eu vou estar aqui para te apoiar, mas essa decisão ela tem que ser sua dentro da sua casa. Top. Você entendeu? Por isso que o E- que você falou, ter sócios que realmente ali conversem, interajam e são para dividir problema e também soluções. E você falou, velho, beleza, esse BO você tem que resolver dentro de casa. Não, sim. Não era uma decisão que cabia tomar ali dentro da empresa, porque ia afetar a família Como dele. sociedade. Claro. né? Como sociedade, ia afetar a família dele. Porque naturalmente você, como sócio da empresa e vendo o lado da empresa, para você era interessante que ele tivesse mais tempo dentro da empresa, Não, lógico. foi mais ou menos assim mesmo. Lógico. Eu preciso de você aqui, mas a decisão é sua. Eu acho que a gente teve essa conversa falando exatamente sobre isso. Foi isso mesmo. Perfeito essa visão, perfeito. E uma coisa que... Oi, nego? O que foi? Foi? Melhorou? Então pronto, vamos embora. E o que é bacana,
essa visão que você trouxe de ter sócios, eu, por exemplo, eu tive muitos sócios ao longo da minha trajetória, e quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu pensava, eu falei, não quero mais sócio mais nunca da minha vida. Você vê como a nossa mentalidade, quando tá bugada, quando tá ferida com o que a gente já viveu, eu tinha essa visão de, eu falei, não quero mais sócio. Hoje, Ave Maria, eu quero sócios. E eu quero conselheiros, que eu nunca tive. Aí que tá. Isso que é bacana, existe essa diferença de você ter sócio e ter conselheiros. É importante ter sócios sim, mas tenha conselheiros. E depois que eu entendi esse jogo de ter conselheiros, e irmão, que é justamente você ter mentores, você ter conselheiros na sua empresa, né, e fazer parte de um... Funciona, você vai mais rápido. Pô, total. Tem caminho. E você fazer parte de um grupo de pessoas que estão ali em prol de um crescimento. E não é à toa que surgiu o Clube CDC e você some. Cadê, pai? Bota aí na tela o Clube CDC, meu preto. É claro, vou aproveitar para fazer o mexendo do nosso principal patrocinador aqui do podcast Fala Papá, que é o Clube CDC, que surgiu justamente dessa necessidade, eu participando de vários grupos ao longo de 2023, de mentoria, de network, e eu percebi que existia sim uma possibilidade de criar-se um grupo voltado para preencher uma lacuna que nós vimos no mercado. Muito importante. E eu né? trouxe conselheiros incríveis para o nosso clube e vocês são membros do clube também. Sim. Né? Que é um clube que a gente agora realmente está pegando um caminho, uma nova versão. Uma nova versão, né? A nova marca. Você vê, essa é a marca antiga. CDC 2.0. Essa é a marca eu acho que antiga. é outro aspecto também que o empreendedor de sucesso ele tem que ter. É não ter o apego. Se você se apega, se você fosse apegado no Perfeito. como você lançou o CDC, você não ia. Não ia. Você não No próximo ia nível, não. reestruturar ele e ir para o próximo nível. A gente tem que abandonar, tem que ter o desapego de Perfeito. fato. Eu E acho- abandonar o velho em busca do novo. E eu acho que a gente, como empreendedor, a gente tem que estar sempre em reunião, né? Sempre reunindo. Não é só para fazer network. É para bater Perfeito. o papo sempre com empresários. Porque um fala da dor do outro, que a gente acaba vendo que é uma dor nossa também. E a gente verifica como que ele sanou esse problema. A gente passa uma dor que a gente teve e sanou. E essa conversa, e a gente empreender, como todo mundo sabe que é difícil. Quando a gente está entre empresários, é uma energia renovada para a gente ir para dentro do nosso negócio e transformar algumas coisinhas, alguns insights que a gente pega num bate-papo informal. Não tem nada de formalidade. Pelo contrário. Eu gosto de saber Isso é que eu verdade. vejo que tem mais gente se lascando, entendeu? Dá uma... o cara fala assim, nossa, eu tô com uma dificuldade, tô pagando imposto. Eu falo, que beleza, tem mais gente se lascando. A gente Porque acha que a gente tá sozinho, mas na e verdade tá. não. Justamente. Por isso que tá num grupo como esse, né, faz sentido. Porque você passa a ouvir a dor do outro também e fala, caraca, não tô só no mundo. Tem realmente outras pessoas passando por Rodrigo, é dores legal também semelhantes. falar que o CDC me proporcionou uma oportunidade que a gente nem imaginava. Pô, Você aproveita lembra e da, fala Vila- aí. da Fórmula Cup? A Porsche Cup? Da Porsche Não, Cup. que incrível. A gente ia pra curtir a arquibancada e acabamos lá dentro do Do paddock, né, que chama? paddock. Paddock. Que doideira. Entendeu? Que doideira. Fomos agraciados com Fomos essa bênção. agraciados com essa Verdade, bênção. verdade. Graças Primeiro ao que foi- CDC. Deu sorte, né? Deu sorte, mas a sorte só pega quem tá em Quem tá movimento, em né? Perfeito. E quem faz parte literalmente do E movimento. aquele dia tava chovendo, frio do caramba. E foi sensacional, hein? A mulherzinha falou assim: Não não, vou, eu não não vou." quero, não, meu. Vamos ficar quietinho dentro de casa assistindo um filminho embaixo de Olha, coberta. tá vendo? Falei, não, vamos lá, Se a gente não nunca fosse- foi. A gente nunca foi, vamos vivenciar isso. E Experiência. foi Assim como você viveu a experiência. Olha que conexão eu fiz agora, olha que top. Assim como o Tiagão teve lá atrás a experiência de participar do passeio de Jeep com 17 anos, que Sim. explodiu a mente dele. O Clube CDC, que não estava na programação. Essa beleza também do Clube CDC. A gente proporciona experiências que nem às vezes está na programação nossa. Aconteceu pelo network que nós temos, que nossos conselheiros têm. Trouxe essa oportunidade, a gente levou todos os membros do clube de graça para participar da Porsche Cup. E nós fomos, eu, o Glauber e a Paulinha, né? A gente estava lá com todo mundo e veio uma empresa que era patrocinadora da Porsche Cup, fez uma ação de marketing, nós fomos selecionados para poder ir para o paddock. Então nós tivemos ainda uma outra experiência mais top lá dentro, mas porque está eu sou louco agora. Fizeram até comercial, né? Não, foi surreal. E detalhe, eu era um cara que curtia ali velocidade até o dia 1º de maio de 2004, quando o Senna faleceu ali e tal. Eu não passei a acompanhar, eu tinha 11 anos de idade. Eu não acompanhei mais tanto como eu acompanhava a Fórmula 1. Eu curtia. E depois de ter participado da Porsche Cup, aquela experiência que nós vivemos,
proporcionado pelo clube, irmão, esse ano, eu já decretei, tá no meu quadro dos sonhos. Eu vou pra Fórmula 1 esse ano. E eu não quero ir sozinho. Então bora lá. Eu quero ir junto com a galera do Clube Vamos junto. CVC. Vamos Tá junto, lá. que a gente também tem uma vontade, né? Sim. Pô, que doideira, irmão. Mas a gente ir lá de novo. Só que na Fórmula 1. É. Né? O Paulinho, que é o nosso conselheiro, tava agora em Miami, na Fórmula 1 de Miami. Uhum. Não, ele voltou alucinado, porque são experiências. E a proposta do clube é essa. A experiência que a gente vai ter em julho, irmão, vocês vão ficar malucos com as experiências que a gente vai ter em julho. Rodrigo, que experiência é essa? Calma, bebê. Conta Calma, bebê. Falta muito pra Júlio? Tá chegando, tá pertinho, tá pertinho. O que é bacana dessa experiência que a gente vai fazer, porque assim, a gente entendeu que não é um clube, a gente não vende no clube conhecimento. Sim. A gente vende acesso, conexão. Que é o que transformou minha vida e transformou a vida de vocês. Tá claro aqui no depoimento de vocês. Tudo que vocês viveram, as conexões que vocês fizeram, o Lauro, como você falou, Sim. né, o pessoal lá da empresa que você trabalhou também, as oportunidades que vocês tiveram na época da faculdade, na época do trabalho. Hoje em dia, olha quanta coisa vem acontecendo, graças a conexões. Então, ó que doideira é isso. Eu sou grato demais. Eu sou fruto de network. Essa nova casa que a gente tá aqui hoje. Network. Eu fui convidado para fazer um podcast aqui. E Deus é tão maravilhoso que quando eu participei do Pod Santa, que eu não posso deixar de honrar o Alex. Cadê o Alex? Tá ali. Meu lindo, beijo pra tu. Foi muito doido porque eu vim pra cá. Eu fui convidado. Uhum. Era pra ser o episódio, sei lá, 90 alguma coisa. Nunca faltou energia aqui. No meu dia, falta energia. Então não rolou o meu podcast naquele dia. E foi reagendado. E Deus foi tão bom que eu fiz o episódio 100 deles. A gente fez um episódio de 3 horas. E foi muito louco, porque quando acabou o podcast, assim, e no começo, o Alex, porra, quem é esse Monteiro? Quem é esse bicho? Porque me indicaram pra ele. Uhum. E foi muito engraçado a nossa conexão. E aí ele, porra, quem é esse cara e tal? Né? E, tipo, vou fazer porque foi indicação mesmo, tipo, sem querer fazer direito. Quero nem falar, mas E eu vou quando falar com ele. fez, porra, e quando ele fez o episódio comigo, foi bacana. Quando finalizou ele, o Filipão, né, ele levantou, me abraçou, irmão, que episódio foi esse e tal, foi uma energia muito bacana, estourou champanhe, foi do caralho. E a gente gerou uma relação de amizade muito massa, tanto que a nova casa do CDC tá aqui hoje. Então você também aproveitar aqui, fazer o Bechando do Pod Santa, quer um lugar para fazer o podcast? Vem pra cá, meu irmão, faça o podcast aqui. E eu não posso também, claro, deixar de falar da editora, né, pai? Lógico, mete a editora no ar aí, papai. Ó a nova logomarca da editora, que top, MM Academy, mais um projeto que eu comecei como um MVP. Vai buscar nosso livro aí, né? A Paulinha tá aqui, né, Paulinha? Tá enrolando. Botar data. Vem cá pra você falar aqui ao vivo. Bora botar aqui Põe data, Vem aqui. Data, vem aqui. Declaração aqui assim, pública. Data, Compromisso público. Vai assumir compromisso público. Aqui, ó. Começou a fazer o livro. Declaração pública. Chega mais perto do microfone. Vai sair esse ano. Não, data. Todo mundo. Ó como é doido. 31 de dezembro de 2025. Não. Bote data. Peraí. Todo mundo. Em maio, né? Não, tá em junho. Tá em junho. Não, está em junho. É em Então junho. vamos colocar até final de junho. Final de junho. Final de junho? Não. Olha, então tá aí, então. Pô, 30 de tá junho. pronto. 30 de Então o junho. livro tá Tá pronto. pronto. Então, Pronto, agora já tá sai. junto. É só Agora sai. A gente colocar as páginas no local finaliza certo. 30 de junho e 30 lança em julho. Fechou. Fechou. Agora sai. Fechou. Pensei aqui na parada, depois eu vou falar. Nos bastidores eu falo. Legal. E cadê seu livro, pai? Tem que saber seu livro também. Pô, sua história tem que ter Cara, livro, velho. Bora fazer livro Nossa, também. cara, eu... Bora fazer livro. E esse é um, Mas tem esse é um que ter projeto bacana, viu, Rodrigo? Tem que ter com queima muito o página coração. prova de água. Porque eu vou chorar muito pra escrever esse livro aí. Mas a intenção é essa. Velho, o que é o bacana Eu sou da muito- EBM? A gente constrói o livro da pessoa, a pessoa não precisa escrever nenhuma linha, a gente ajuda na escrita. A Paulinha tá partindo desse processo. Se você mandar áudio, por exemplo, meu livro eu fiz em 5 dias. Se transcreve. Transcrição de conteúdo, pô. Esse primeiro livro aqui, As Contas da Chave do Crescimento, eu descrevi uma linha, foram 42 lives que a gente transcreveu. A IA ajuda muito, a gente hoje vai transcrever o conteúdo. Sai perfeitinho, é doideira, e depois só faz os ajustes. Sim. Tanto quando você lê meu livro, você vê vários erros de português, que é a forma que eu falo, e você vai, por sinal, eu vou fazer uma segunda edição pra corrigir, tem vários erros. Tem vários erros. Porque foi feito literalmente transcrito. E a gente consegue fazer esses ajustes, é bem bacana. E você me falou uma parada que eu achei muito top, então você que quer fazer o seu livro, meu irmão, procura a gente aí, clica algum QR Code, vai estar em algum lugar na tela aí, pra poder te ajudar a deixar o seu legado, porque a gente vai pegar Boa. pesado agora, porque todos os livros que a IBM fez até agora foi só indicação, velho. São mais de 30 Boa. livros só de boca a boca. A gente não fez tráfego pago, a gente não fez nenhum tipo de estratégia de marketing, nada. Foi só indicação, querido dele. 6 Rodrigo, vezes é legal editora. falar sobre a MM Academy, porque a Transat ela já fez parte disso aí, né? Uhum. Nós levamos uma encomendinha lá pra Salvador lá.
Perfeito. De um livro que também é uma indicação que vocês editaram, que vocês produziram. Ó, você vê como isso é bacana, perfeito. Network vale mais que dinheiro. A gente fala muito isso aqui. Isso que o Glaubezão trouxe foi um projeto que a editora pegou, que nenhuma editora queria pegar, porque o prazo era curtíssimo. Curto. E aí eu falei, peraí que eu tenho os parceiros certos para poder conseguir fazer isso. Falei com a gráfica, pronto. Falei quem pode entregar esse livro de São Paulo para Salvador, porque eram 1000 livros para chegar em Salvador, num tipo recorde. Liguei para Glaubezão, falei, meu nego, e aí, pai? Para poder o livro chegar em Salvador, tal data, tem que estar pronto quando o livro? É ele, Monteiro, tal data. Falei, tá porra, fodeu. Liguei pra gráfica, ó, vocês vão ter só 2 dias pra imprimir 1000 livros. Rodrigo, você é maluco? Eu falei, irmão, dê seus pulos. Você não é meu parceiro? Se joga e se mate aí, meu bom. Eu não posso perder esse projeto, não, porque é uma oportunidade de um grande cliente, parceiraço lá da Bahia. Eu não quero deixar, não, porque ninguém quer entregar ele. Deixa comigo. Quando a gráfica me entregou, e eu, não vou mentir, peguei o projeto morrendo de medo. Mas é aquilo que tudo vocês A falaram. oportunidade tá no A extremo. oportunidade tá pronto. Risco calculado. Por que foi calculado? Porque eu liguei pros parceiros, confio nos meus parceiros, pode falar que a gente entrega. E na data programada, tava lá sendo entregue o livro, graças a Transátila. Então, pô, sou grato demais por essa parceria e vai ter mais, viu? É Transátila, gente. Pode confiar. Vocês vão ver, vocês viram aqui o MM Academy, vocês viram o CDC. Eu tenho certeza, pai, que eles vão querer patrocinar o podcast. Já tô aqui já fazendo o jabá. Já vocês vão ver aqui, ó, Transátila também como patrocínio. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Ave Maria, vai rolar sim. E eu quero trazer o seguinte tema agora aqui, ó. Você me falou de uma parada muito bacana, né, nos bastidores. Não sei se você queria falar isso, mas aqui... Como é, Ó o Faustão, ó o Faustão. Quem sabe faz ao Faz vivo. ao Vai vivo, fazer faz ao cantar vivo. música. De ir pro digital e começar a ensinar a galera do seu segmento. É Eu um achei isso projeto muito que- massa. cara. Fala desse projeto aí. Esse projeto ele queima muito no meu coração já faz alguns anos. Rodrigo, de verdade. E toda vez que eu escuto uma palestra ou vejo alguém falando de propósito, de tudo, eu falo, meu, não é possível, cara. É isso. Não é possível que fique queimando isso dentro de mim. Isso aí já é lá de trás. Lá de trás. Eu lembro quando em 2018 teve a greve dos caminhoneiros, que parou Sim, o Brasil. para o Brasil. 2 dias, 3 dias, uma coisa assim. E eu Lembro. acompanhei, eu estava na frente da operação. A operação nossa lá era uma operação muito grande, dependia muito do movimento, né, dos caminhoneiros, tudo, e parou. Né? E eu estava recebendo uma pressão muito grande da indústria na época. Porque era meio que assim, eles achavam que eu poderia não ter greves. Aham. Cara, e não tinha nada a ver, era uma greve de nível nacional. A região nossa estava parada da mesma forma como vários pontos no Brasil também estavam parados, né? E o fato de eu não querer punir quem estava parado não significa que naquele momento eu também apoiava a greve. Mas eu tive que ir a fundo no assunto, né? E eu percebi uma coisa, ô, Rodrigo. A gente tem mais de 2 milhões de motoristas hoje no Brasil. É mesmo. Né? 2 milhões de motoristas hoje no Brasil. Sendo desses 460, isso aí dados da CNT, da Confederação Nacional do Transporte, autônomos. Autônomos. Muita gente. E eu percebi que eles começaram a greve bem. Não sei se você se recorda, mas a bandeira da greve era combustível. Verdade. Combustível alto, as empresas não repassam o valor exato do frete, combustível, tudo. Começou a ganhar corpo, a população apoiou o pessoal, tudo. E no meio do caminho começou combustível, pedágio, daí veio o pessoal do Porto, aí veio o pessoal de outras regiões, perdeu a pauta. Polarizou demais. A greve perdeu a pauta. Hum. Já entrou política pro meio, a greve Sempre. perdeu a pauta. Aí lasca com tudo. Aí eu percebi 2 coisas. A primeira, não tem uma liderança forte. Não tem. Então, hoje você tem um pessoal, mais de 2 milhões de pessoas. Parte disso está na CLT, né? Mais de 460 mil autônomos, sem liderança, sem ninguém falando, instruindo esse pessoal. A grande maioria está entre 30 e 60 anos. Mudou. Hoje, o que avança em 2 anos, antigamente demorava 10 anos para avançar. Ou mais, é. Hoje avançou muito mais. Então, tecnologia, para falar com esse pessoal sobre equilíbrio emocional, quanta loucurada você não vê na estrada. Verdade. Muita. Eu tenho parente caminhoneiro e eu sei como é. Loucurada. Um pessoal que vive num ambiente extremamente estressante e de pressão, trabalha com o tempo, Prazo curto. prazo curto, tempo. Nós, em determinados
trechos no Brasil, tem estradas horríveis, sem ponto de apoio, violência. Eu vi uma categoria que vem sendo maltratada há anos. Me vê se essa informação procede. Eu vi uma informação, tem uns 15 dias, de uma controladora de voo, que ela falou que foi feita uma pesquisa e a profissão mais estressada do mundo não é o controlador de voo. É o motorista de ônibus, que consequentemente deve ser também de caminhão. E segundo, que é o controlador de voo. Eu achava que era o controlador de voo, porque meu irmão ali deve ser doideira também. Ela falou que não, que o controlador de voo é a segunda, a primeira é motorista. Procede então. Procede. Você pega hoje a profissão de motorista, o cara carrega um mix, né? Um mix de emoções ali, de situações que ele tem que processar tudo isso. E ter, de fato, o equilíbrio emocional para trabalhar com pressão do tempo, pressão da carga. Normalmente, às vezes o cara tá com equipamento ali de R$1 milhão. Hoje um conjunto de cavalo e carreta por baixo, né, Gal? R$1 milhão. Fácil. Tá na mão dele. E se ele tiver carregado, coloque mais R$1 milhão de carga, 2 milhões. Um cara muitas vezes que não tem um mínimo de instrução. Aí você evolui toda a tecnologia com relação a rastreamento, segurança, e o cara não acompanha isso. E o próprio veículo hoje também, ele tá... O cara não acompanha isso. De tanta tecnologia embarcada dentro de um caminhão hoje, não é suplementar, é o que vem de fábrica hoje. Tem muita coisa hoje mesmo? dentro de um caminhão e que acaba não utilizando em benefício dele, para trazer um pouco mais de conforto para ele quando ele tá na condução do veículo. Entendi. Né? Mas quem que fala hoje para esse pessoal de empreendedorismo? Cada caminhão é uma empresa. Perfeito. Quem que fala disso? Ninguém. Empreendedorismo. Quem que fala de família para essa turma? Ninguém. Quem que fala de educação financeira para essa turma? Ninguém. Ô, Thiago, é importante você falar sobre família. Quantos caminhoneiros ficam 30, 40, 60 dias fora de casa? Caraca. Ninguém fala disso. Se a gente tava reclamando, você 24 horas aí por semana, eu fico, um mês aí sem ver meu filho. Eu só vejo uma vez no mês. Imagine como que a cabeça dessa pessoa fica. Caraca. Lá e a família dele é onde tá também. Doideira. E o que tá faltando pra poder, o que tá queimando no seu coração, você falar, eu vou ser um mentor dessa galera? O que tá Deixar faltando? de ser egoísta e ir pra cima e dividir esse conteúdo. Bora botar pressão? Tu vai junto nessa jornada? Tu vai junto nessa jornada? Como é? Não. Deixa ele. Eu não sou, de verdade, eu não sou um bom professor. Então bora botar pressão nele, aqui ao vivo. Eu posso ser aluno junto com ele. Ó, a patroa tá ali, pá. A patroa vai apoiar a parada aqui? Vai apoiar a causa? Cadê o MM? Mas vocês estão pressionando eu escrever um livro também, pô. Irmão, sua história é foda, pô. Tem que escrever. Porque é o seguinte, o livro... Rodrigo, eu quero viver de livro, é outra história. Mas não é a proposta inicial não é essa. Por exemplo, esse segundo livro que eu fiz. Eu fiz porque queimou no meu coração, assim como tá queimando no seu coração. Uma parada que eu nunca imaginei falar de Jesus Cristo, irmão, em um livro. Que doideira isso. Eu tô numa busca muito grande, desde que eu tô morando aqui nesses últimos 2 anos e 5, 6 meses, e buscando muito realmente essa conexão com a espiritualidade. E esse livro surgiu disso, né? Todos os rios conduzem a Cristo. Eu faço meio que pelas minhas pesquisas, eu falo de... É muito louco o livro. Fala de todas as religiões no mundo, de doutrinas, de mitologias, e todas conduzem a Cristo. É muito louco isso, as conexões que eu fiz. É legal você falar, Rodrigo, porque também, eu e a Paula, a gente também participa de um instituto chamado Origem. E ela fala sobre religiosidade sem trazer só Cristo como o Deus, né? Uhum. Ela entende que a religiosidade, ela tá dentro do indivíduo, né? Mas por várias religiões, hindu... Perfeito. Seja qual for, sempre tem a trindade, né, cara? Sempre tem a trindade. Eu fiquei muito impactado com as pesquisas quando surgiu o livro. É muito legal saber que a gente pode ter a nossa espiritualidade, a gente tem a nossa crença, eu sou católico, eu sou cristão, mas eu acredito que toda religião que prega a bondade, o próximo, a bondade pro próximo, pro indivíduo, fazer o bem pros outros, né? Eu acredito que ela é válida, né? Total. Muito válido. Total, porque o grande desafio é a gente realmente seguir o caminho de Jesus. Né? Sim, desafio. E uma parada que, porra, quer ver uma parada que, não sei se, acredito que vocês façam isso também, né? Mas você que tá assistindo aí, você pode fazer, velho, o bicho pegou, meu irmão. Aconteceu alguma situação de desafio, algum problema na sua vida, se faça a seguinte pergunta. Primeiro cara que a gente chama. Nem chamar. O que Jesus faria no meu lugar? E, irmão, quando você para se fazer essa pergunta e buscar uma resposta,
eu acho que assassinatos não existiriam. Porque, meu irmão, se você tá ali com a arma na mão, revoltado, querendo matar uma pessoa por algum motivo, e você pergunta, o que é que Jesus faria no meu lugar? Meu irmão, você não vai dar um tiro naquela pessoa, não. Você vai, caralho, peraí, deixa eu pensar aqui. É o momento de você realmente respirar 10 segundos, conta 10, irmão. E se pergunta, o que é que Jesus faria no meu lugar? Ih, irmão, esqueça. É doideira. Mas nesse mundo de ansiedade que a gente vive, quem que para 10 segundos? Por pra isso que a respirar? gente tem que abrir a boca, por isso que tem que sair o seu livro, isso mesmo. por isso que a gente tem que abrir, por isso que você tem que botar a data agora aí. Ó. Que dia você vai virar o mentor dessa galera? É claro, assim que eu botei pressão na Paulinha, bota pressão em tu. Paulinha falou que vai ser quando? Vai ser em julho? Dia 30 de junho a gente finaliza o livro dela. Então, em agosto. Pronto aí, ó. Já Agosto de Deus. Senão vai acumular Agosto muito de na Deus. editora. Agosto de 2025. Não só o livro, você realmente dá Mas esse é, start. mas A gente é. vai sentar pra poder estruturar isso, que eu achei isso do caralho, pô. Rodrigo, pra você Eu vou ver. ajudar eu nessa fui... parada. Na verdade, acho que não é só o livro, né, ô, Thiago? Acho que Não. a ideia é fazer Não é tudo. um curso Não, mas a pra pressão que eu tô poder botando não é o fazer- livro, não. Eu tô botando pressão na Abrir lata a pra ele boca virar pra o mentor falar. dessa parada. Abrir a boca pra falar. É. É muito, muito importante. Demais, Cara, eu fui ver quem pô. que tá. Eu falei assim, cara, mas quem que comunica com esse pessoal, meu? Quem que fala? Aí eu falei, eu vou pesquisar os 10 maiores comunicadores nesse nicho. Achou nenhum. 3 mulheres, ficou o dia inteiro mostrando a bunda pros caminhoneiros. Opa aí, ó. A Ah, comunicação é essa. aí o cara não coloca nada pra dentro de bom. Nada Coloca o produtivo, quê pra verdade. dentro de bom? Nada que vai fazer o cara crescer. Daí, como que e tem tempo, hein? Que você pega um caminhoneiro que vai fazer uma determinada descarga. Ei, você tem tempo, hein? Eu sei que você tem tempo, que você fica vendo o TikTok o dia inteiro. Eu sei disso. Estuda, cara. E de repente, se você levar conteúdo válido, um material de um conteúdo Qualidade, de né? qualidade, os caras vão Vai absorver. ter, vai absorver, vai. Os caras vão absorver. E quando ele começar a ver que isso dá resultado, não deu resultado pra você, Rodrigo? Oxi, você é maluco? Minha vida mudou por causa disso, pô. Deu resultado pra mim. Então Isso é- vai dar resultado pro cara. E- o cara vai ver Total. e ele vai falar assim, meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Meu? Vai Eu ser po- eu algo, posso e mais. é legal que vai ser Posso algo mais. novo, pioneiro, e eu tenho certeza que o trabalho de formiguinha vai atingir muitas Cara, pessoas. empreendedor, Vai cara. atingir. Cada Vão ter caminhão é uma pessoas que empresa. vão querer natural, caminhão lógico. é uma Cada empresa. um Mas o escolhe seu o seu próprio- destino. são Porém, quem estiver interessado, porque tem muitas pessoas interessado até em se qualificar na profissão, que é uma deficiência muito grande hoje pra gente contratar colaborador novo. É a qualificação. É uma profissão que não passa mais de geração, é. O pai é caminhoneiro, ele olha pro filho e fala assim, não vai ser caminhoneiro. Você vai ser humilhado, você fica passando pelo que eu passo? Não Exatamente. passa. E literalmente, se os caminhões pararem, meu irmão, o Brasil para. A prova foi 2018. Então a gente precisa realmente qualificar essa galera e ajudar essa galera. Mas para isso tem que ter alguém que tenha coragem de abrir a Mudança de boca. metanoia. E é Mudança tu, de pai. os caras têm que fazer hoje uma metanoia, metanoia mesmo. perfeito. Mudança de rumo, de fato. Porque da forma como tá, na estrada que tá sendo seguido, cara, não tem um caminho positivo. Vai ser cada vez mais negativo. Aí vai ficar, vocês vão se reunir de novo, igual 2018, pra ficar batendo cabeça. Porque não tem a mentalidade pra estruturar. Se tivesse, Rodrigo, Já era. você já era. Opa aí, ó. E é um mercado com 2 milhões de Não, o mercado caminhoneiros que gigante. movimenta, Não, o mercado que movimenta 280 bi. Opa aí. a movimentação Por mês de ou carga anual? no Brasil Anual. hoje, Anual. ela depende Gigante. quase que exclusivamente de rodoviários. Total, Então, a gente do Brasil precisa, Do Brasil a gente é. precisa de profissionais qualificados. O Brasil é forte demais E nisso sem aí contar a mesmo. responsabilidade, motorista, né? né? Civil, Tem a galera do Uber que cresceu muito também, Sim. que é o. Não é Uber, né? Não falei propaganda da Uber, que é Aplicativo. aplicativo. Aí, ó, manda o jabá aí. É, a pro Uber pod- ainda não está nos patrocínios. Ainda, papai. Tem a galera do Tudo é no aplicativo, ainda. tem a galera do motoboy. Eu É dou, porque não de fica verdade, restrito só. É eu porque você falou duvido sério. que o cara ele começa a entrar como motoboy e fala assim, ó, eu vou morrer como motoboy porque eu gosto de ser motoboy. Você é maluco? Não é. Às vezes o cara não consegue porque ele não Não tem esse start. não tem a mentalidade pra fazer isso. Ele não estruturou a cabeça dele pra isso. Se tem alguém falando disso, levando esse conhecimento, levando informação, cara, o cara E que é vai. da área, né? Que você tá ali vivendo a parada. Isso E que é é muito engraçado, Aí Porque- isso vai servir de exemplo pros outros, que o outro vai entrar e falar assim, Vai. não, mas caramba, o Glauber saiu lá da Secap e chegou aqui, qual que foi o caminho que ele trilhou? percorreu. É. E vai atrás. Aí você acredita, o carinha lá da Secap, ele não vai olhar e vai falar assim, pô, o único recurso que eu tenho aqui é o bairro tráfego. Que o carro É, saiu, se chama Secap. Secap. É um dos bairros mais Secap fudidos lá de Lorena. é um plano do governo estadual de moradias, né? Moradia. Tipo um caso da minha vida. Isso, exatamente.
É um bairro bem tomado pelo tráfico hoje. Caraca. Mas na minha época também já era muito homicídio no meu... Caraca. A molecada olha e acha que eles vão ter condição de sair de lá e vir para São Paulo. Difícil. Não, ele olha pro lado Mas e aí, vendo um exemplo de quem saiu, Velho exemplo de quem saiu. incrível. Parabéns. É isso. Porra, top. Meus queridos, estamos chegando Essa já na é a reta ideia. final. Ó, digita agora. Ó, eu nem Já. mandei você se inscrever numa. Cadê? Deixa eu olhar pra aqui. Lá, aqui, na do meio. Eu nem mandei você se inscrever, rapaz. Me esqueci, tava tão empolgado pra falar com os homens aqui que eu esqueci. Se inscreva no canal, abençoada, abençoada. Segue os homens aqui pra você não amanhecer com a boca cheia de formiga. Vai aparecer aqui o Instagram. Diga seu Instagram, qual é o seu Instagram? É Lima, Thiago César. É Lima. É arroba, né? Arroba Lima. Lima Thiago César. E o seu? Glauber Espíndola, facinho. Glauber É, Espíndola. mas quem vai escrever Mas vai tá aqui Espíndola, também, né? Espíndola, mas vai estar aqui também nos comentários. Fique em paz na descrição desse episódio. Segue os homens aí pra você não morrer, né, amanhã, porque na Bahia é assim, a gente fala É. assim, ó, se você não seguir a gente aqui, Se não inscrever, seguir, vai morrer mesmo. vai morrer amanhã. Então se inscreva no canal aí pra ajudar a jogar esse vídeo pra mais pessoas. E antes de fechar, eu quero que cada um agora deixe sua mensagem final pra poder você vai olhar pra sua câmera. Quer qual, amigo? É essa ou de cá? Thiago, essa primeira. Do Thiago, essa aqui, e aqui a do... A minha de frente. Pronto, então, Beleza. quem vai falar primeiro? Ele Deixa... vai falar primeiro agora. Eu mando aqui. Ó, velho pronto. manda o velho abre, o velho fecha. A idade lá é patente. Então, papai, imagina que essa mensagem vai ficar aqui pra eternidade como vai mesmo. Então, deixa o recado final aí, passa o jabá. O que vem na minha cabeça é recitar que já foi escrito na Bíblia, no livro de Oséias, né? Lá ele falou: meu povo perece por falta de conhecimento. Uau. Ali no momento se lamentando, né? Pela falta de conhecimento, no caso espiritual. Se fosse para deixar uma mensagem, procurem conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento salva. Então procurar Top. conhecimento. Uau, top. Eu gosto dessa frase aí. Parabéns, massa. E você, papá? Eu acho que eu uso as palavras do Thiago, mas eu acho que mais do que isso é que todo mundo busque o conhecimento, saia da zona de conforto, usando o meu exemplo como vocês querem que eu faça, sair da SECAP, persistam, não é fácil, mas vai dar certo. Eu tenho certeza que cada um tem uma ideia brilhante dentro da cabeça de cada um. Faça suas ideias prevalecer, tenha propósito de vida e acredite em você. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é acreditar em si mesmo. Aí. Entendeu? Ter as pessoas do lado certas para te apoiar, constituam família, façam filho e vamos pra frente. Eita, façam filho, é isso aí. Vamos botar a pessoa boa no mundo, né? É lógico, a gente precisa disso. E pra fechar... Pra não acabar pra não acabar, é verdade. a nossa raça. Eu ouço muito isso, né? As pessoas falam, eu não quero botar filho no mundo, porque o mundo tá louco. Pelo contrário, é pai que tem que botar. Se você é uma pessoa, porque assim, a gente quer um mundo melhor. Primeiro tem que ser a gente melhor pra ser um mundo melhor. Não tem jeito, pô. Tenho certeza Se disso. vocês querem que o mundo tem que ser melhor. Primeiro, e você, e sua casa, meu irmão? Como é que tá você? Como é que tá a sua casa? A gente quer a mulher ideal, o homem ideal, mas você tá sendo essa pessoa? Pô, começa na gente, tudo começa aqui dentro. Primeiro a gente transforma aqui, pra poder atrair o que vem lá de O fora. poder do micro resultado, né? Total. Transforma sua casa, você vai transformar sua rua, você vai transformar o seu bairro, Isso. sua cidade, por Seu aí estado, seu país e o mundo. É esse o jogo. Vai. Perfeito, perfeito. E pra fechar de vez, agora a gente tem um quadro que é a pegadinha do papá. Isso, eu não Mas só pressão o nome, né? Essa pegadinha não. Eu vou falar, e como você, é a primeira vez que eu recebo duas pessoas, lá ele de uma vez, ou lá ele. Recebo automático. Lá ele é automático, velho. Não tem jeito, é foda isso. A primeira vez que tem dois convidados de uma única vez, vai ser interessante ver esse quadro. Como é que funciona? Eu vou falar uma palavra ou uma frase e cada um vai ter que responder com uma palavra só. Pronto. Só que tem que ser diferente um do outro. Se você falar Lá uma palavra, Não fala o outro, pra ele outro, que eu vou falar. outro tem que falar outra palavra. Certo. Bora. Combinado? Bora. Quem começa, o Combinado. velho ou o novo agora? Qualquer um. Vai. Escolham. Para o ímpar aí. Eu começo. Começa, então vamos lá. Família. Já comecei bem, família. Fortaleza. Tesouro. Tesouro. Lorena. Carinho. Saudade. Saudade. Pô, galera, Lorena não é mulher não, é a cidade deles. Só pra galera... É, isso aí. Filhos. Ei, cara, eu não tenho filho, pô. Você me pegou, hein? Mas tem seus afilhados, É. estão seus filhos. Ou vai ter, Cristo. não sei, se você quer então. Projeto. Projeto. E aí, pai? Tudo Tudo. Deus. também. Deus. Cara. Deus é tudo pra mim. Ih, vai ter que falar outra coisa. Mentor.
Uau, Boa. top. Dinheiro. Oportunidade. Vou ter que responder com 2 palavras. Pode. Não é tudo. Não é tudo. Legal. Network. Dinheiro. Boa, boa, boa. Oportunidade. Oportunidade também. Massa, bacana. Deixa eu ver. Alphaville. Pensando em Alphaville São Paulo, no caso, né? Que a gente ouviu falar bastante e tal. Alphaville. Que a gente já falou ali, tem muita oportunidade, né? Mas eu diria network. Network. Alphaville. Apenas um local. Apenas um local. Top. E pra fechar, Baiano. Papá? Porreta. Meus pretos, Ô, obrigado. amigão. Gratidão, tamo junto. Meus queridos, vejo você na semana que vem. Não se esqueça de se inscrever. Meu irmão, gratidão pela presença de vocês. Adorei Obrigado demais. pela Foi muito bom, foi muito Pô, bom. foi muito mais uma E eu pena não que é conheço a curtinho. Bahia, você acredita? Opa aí, ó. Ó, segundo semestre. Eu quero fazer também uma viagem com a galera do CDC Esse é top. pra vamos gente tá ir dentro. pra Bahia, pra um lugar chamado Cova de Onça. Rodrigo, que porra é essa, meu irmão? Posta no Google aí, você vai saber. Depois eu vou falar nos bastidores que a minha ideia é a gente fazer uma viagem juntos, Legal. né, pra um paraíso na Terra. É o meu paraíso na Terra, a cidade da minha família, vocês vão gostar bastante. A gente vai conversar sobre isso. CDC, vem pro CDC, pai, vem pro CDC. É. Até semana que vem, tamo juntos, espero você. Né? Já deixe seu comentário aí, comente tudo, pode xingar também, faça qualquer coisa aí. Engaje nessa parada pra poder ajudar a gente. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Valeu. Vamos você. Obrigado. Valeu. Valeu. Um abraço. Ih, tia. Top demais, o papai.